Em relação ao rito, os embargos à execução são muito singelos, justamente porque eles são uma ação de conhecimento e, portanto, vale aquela regra básica de que ele é formado, então, por uma fase de postulação, uma fase de saneamento, uma fase de instrução, decisão e, eventualmente, os recursos que são cabíveis num processo de conhecimento normal. Então, o rito é bastante singelo, né? Quer dizer, uma petição inicial com os requisitos da petição inicial, com requerimentos que o 319 exige e, portanto, distribuído por dependência, né? O processo de embargos, como a gente viu no vídeo anterior, ele é conexo com a execução e, portanto, tem essa relação, esse vínculo umbilical que faz com que ele seja distribuído por dependência, portanto, direcionado àquela vara onde corre a execução, mas eles vão ser ele vai se formar de modo apartado, ou seja, ele não vai ser anexado, ele não vai ser apensado e muito menos encartado no processo de execução. Ele é um processo que corre em conexão, mas de modo apartado. É o que diz exatamente o parágrafo 1º do artigo 914. Se porventura a citação do executado se der por carta precatória, ele tem uma escolha para fazer. Ele pode ou propor os embargos no juízo deprecante já, portanto, no processo original, diretamente na comarca que deprecou aquela citação, facilitando assim o mecanismo processual, já que o mérito vai ser sempre julgado pelo juízo deprecante, então ele já facilita e apresenta os embargos no próprio juízo deprecante. Ou ele também tem a alternativa de juntar os embargos no juízo deprecado, eventualmente, especificamente quando a matéria que ele for tratar nos embargos for especificamente uma questão que vá apontar uma irregularidade ocorrida no próprio juízo deprecado, ou seja, se ele vai alegar nulidade da citação ou eventualmente nulidade da penhora, que já foi feita no processo também no mesmo ato, ou eventualmente ele vai impugnar a avaliação. Nesse caso, ele pode, portanto, fazer os embargos no próprio juízo deprecado, já que a matéria é uma matéria processual vinculada ao próprio juízo deprecado. A regra, portanto, é que o mérito dos embargos, que trata, portanto, da questão do crédito, da inexigibilidade do crédito, inexequibilidade da obrigação, irregularidade do título, aí então essa matéria é mesmo a ser apreciada pelo juízo deprecante. Então é bastante simples essa questão, porque via de regra é no juízo deprecante, mas pode também ser no juízo deprecado se eventualmente a matéria for relacionada a algum ato praticado no próprio juízo no juízo deprecado. Em relação ao prazo, nos termos do artigo 915, os embargos são sempre oferecidos no prazo de 15 dias a contar da citação. Então, o marco inicial é justamente a citação que se faz ao executado. Então, o 915 manda contar essa citação da seguinte forma: se eventualmente nós tivermos mais de um executado, os prazos de embargo são autônomos, contados independentemente um do outro. Portanto, faz-se a citação do primeiro e da juntada do mandado de citação começa o prazo desse primeiro. Depois, eventualmente, se cita o segundo executado e do prazo da juntada do mandado desse segundo executado faz-se o prazo dele. São prazos independentes, salvo se os executados forem cônjuges ou companheiros, quando então aí o prazo é único, a contada juntada aos autos do mandado de citação do último dos cônjuges citados. Então, se por aventura a citação se der por carta precatória, aí o parágrafo 2º determina que os embargos serão da seguinte forma: se você for alegar nos embargos apenas matéria relativa a atos praticados na própria carta precatória pelo juízo deprecado, então os 15 dias são a contar da juntada na carta precatória da citação. Se porventura você for alegar matéria relacionada ao próprio mérito do processo, portanto questões vinculadas ao título, à obrigação, aí então os 15 dias se contam da juntada aos autos principais da notícia vinda da carta precatória de que o executado foi citado. Então, você é citado na carta precatória, mas o prazo de embargo só começa quando essa carta precatória é juntada, ou a notícia da citação é juntada lá no processo principal, no juízo deprecante, ok?